Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. Continuando, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. A seguir, o Senhor vai levá-los à tradição dos mistérios. Em primeiro lugar, fala da sua divindade. Por isso é dito: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Com efeito, isso não é dito do seu corpo. A respeito do seu corpo, de fato, falará ao final: O pão que eu darei é a minha carne. Aqui, porém, fala de sua divindade. Com efeito, é por causa do Verbo de Deus que a carne é pão, o qual, recebendo o Espírito, se torna pão celeste. Teofilacto Diócrida. O Senhor não disse: Eu sou o pão que nutre, mas o pão da vida. Com efeito, como todas as coisas estavam mortas, Cristo dá-nos a vida por meio de si mesmo. Ele não é o pão que dá a vida ordinária, mas o pão da vida que a morte não apaga. Por isso acrescenta: Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Santo Agostinho. Quem vem a mim, isto é, quem crê em mim, e quando disse nunca mais terá fome, deve-se entender o mesmo que nunca mais terá sede. Com efeito, ambas as coisas significam a saciedade eterna, na qual não há nenhuma carência. Teofilacto Diócrida. Ou não terá sede nem fome, isto é, nunca se cansará de ouvir a palavra de Deus, nem padecerá de sede intelectual, como se não houvesse recebido a água do batismo e a santificação que é produzida pelo Espírito. Santo Agostinho. Desejais pão do céu e o tendes diante de vós, mas não comeis dele. Por isso segue: Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Alcuíno. Como dizendo: Não disse isso por pensar que vos saciarei com este pão, mas o digo para que vos envergonheis da vossa incredulidade, pois vedes e não credes. São João Crisóstomo. Ou, com aquelas palavras, vos disse, refere-se ao testemunho das Escrituras, das quais dissera: São elas que dão testemunho de mim. E em outro lugar dissera: Vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Com as palavras, vós me vedes, alude aos milagres. Santo Agostinho. Como dizendo: Não sou eu quem levou o povo de Deus à perdição, pois vós me vistes e não crestes em mim. Por isso segue: Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não rejeitarei. São Beda. Diz todo de maneira absoluta, para indicar a totalidade dos fiéis. Esses são os que o Pai dá ao Filho, quando por meio de uma inspiração interior os faz crer no Filho.
alcuíno, como dizendo: todo aquele que o Pai atrair para que creia em mim, virá a mim por meio da fé, de modo que se una a mim. E todo aquele que vem a mim por meio da fé e das boas obras, eu não o lançarei fora, isto é, habitará comigo no segredo da sua consciência pura e, por fim, o receberei na bem-aventurança eterna. Santo Agostinho. Aquele interior do qual não se é lançado fora é um grande santuário, uma doce câmara livre do tédio, da amargura, dos maus pensamentos e da interferência das dores e das tentações. Dele é dito: entra na alegria do teu Senhor. São João Crisóstomo. Dizendo: todo aquele que o Pai me der virá a mim, mostra que crer em Cristo não é algo contingente, nem que se obtenha por meio da razão humana, mas algo que exige a revelação que vem do alto e a alma piedosa que recebe a revelação. Por isso, não estão livres de culpa aqueles que o Pai não dá aos filhos. Com efeito, também precisamos da nossa própria vontade para crer. Com essas palavras, repreende a incredulidade daqueles homens, mostrando que quem não crê nele se opõe à vontade do Pai. Mas Paulo diz que o Filho nos dará ao Pai, a saber, quando entregar o reino ao Pai. E assim como o Pai, ao dar, não se priva de nada, assim tampouco o Filho, quando entrega. Disse que o Filho entrega porque somos levados ao Pai por meio dele. E do Pai foi dito: por quem fostes chamados a viver em sociedade com seu Filho. Assim, pois, quem vem a mim se salvará, pois vim e assumi a carne para salvar esses. Por isso segue: pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que dizes? Algumas coisas são tuas, enquanto outras são do Pai? Para que ninguém entenda dessa forma, acrescentou: sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna. Por isso também o Filho quer, porque o Filho dá a vida a quem quer. Ou diz então: não vim fazer outra coisa senão o que o Pai quer, pois minha vontade não está dividida contra a do Pai. Tudo que o Pai tem é meu. Mas não disse isso agora, deixando-o para o final. Com efeito, oculta ainda as coisas mais elevadas. Santo Agostinho. Ou de outro modo, o Senhor explica por que não o lançará fora, dizendo: pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A alma separou-se de Deus, porque era orgulhosa. Pelo orgulho, fomos lançados fora. Pela humildade, regressamos. Com efeito, se um médico, quando trata uma doença, cura o que foi produzido por uma causa, mas não extirpa a própria causa, então cura apenas por algum tempo. Como, porém, a causa permanece, a doença voltará. Assim, para curar a causa de todas as doenças, isto é, o orgulho, o Filho de Deus desceu e se humilhou. Por que és orgulhoso, ó homem? O Filho de Deus humilhou-se por ti. Poderias, talvez, te envergonhar de imitar um homem humilde. Imita, ao menos, ao Deus humilde, que recomenda a humildade com estas palavras: pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato, o orgulho faz sua própria vontade, enquanto a humildade faz a vontade de Deus. Santo Hilário de Poitiers. Não diz isso para fazer algo contra a sua vontade, mas mostra sua obediência à vontade do Pai, querendo ele próprio cumprir a vontade do Pai. Santo Agostinho. Não lançarei fora aquele que vem a mim, porque não vim fazer a minha vontade. Vim, em humildade, ensinar a humildade. Quem vem a mim é incorporado a mim e faz-se humilde, porque não faz a sua vontade, mas a de Deus. Portanto, não será lançado fora, como quando era orgulhoso foi lançado fora. Não pode retornar a mim, senão pela humildade, e não será lançado fora outra vez, senão pelo orgulho. Quem observa a humildade não será separado da verdade. Assim, não lançará fora o que vem a ele, porque não vem fazer a sua vontade, como mostra quando acrescenta: assim, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça um só destes pequeninos. Não é a vontade do Pai que pereça um só dos pequeninos. Os orgulhosos podem perecer, não os pequeninos, porque, se não vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus.
Aqueles que, pela disposição providentíssima de Deus, foram conhecidos de antemão, predestinados, chamados, justificados e glorificados, conquanto não tenham ainda renascido ou sequer nascido pela primeira vez, já são filhos de Deus e não podem perecer. Esses são os que verdadeiramente vêm a Cristo. Por Cristo é-lhes dada a perseverança no bem até o fim. Com efeito, estas não é dada senão àqueles que não perecerão, porque os que não perseveram perecerão. São João Crisóstomo. Não diz que eu não perca nada do que ele me deu, por ter necessidade deles, mas por querer a sua salvação. Depois de haver dito que eu não perca nada e não lançarei fora, acrescenta, mas o ressuscite no último dia, porque no dia da ressurreição serão lançados fora todos os maus, conforme é dito. Atai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E esses mesmos se perderão, conforme é dito. Aquele que pode lançar na geema a alma e o corpo. Por isso, fala-lhes muitas vezes da ressurreição, para que não julguem a providência de Deus somente pelas coisas presentes, mas considerando também a outra vida. Santo Agostinho. Vê como o Senhor fala aqui daquela dupla ressurreição. Quem vem a mim ressuscitará prontamente, tornando-se humilde e membro do meu corpo. Prossegue. E eu o ressuscitarei no último dia. Ora, para explicar o que dissera, tudo o que o Pai me dá e o que disse depois, que nada se perca, acrescenta, sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna. Antes disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Diz agora, aquele que vê o Filho e crê nele. Não disse, e crê no Pai, porque crer no Filho é o mesmo que crer no Pai. Com efeito, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tivesse vida em si mesmo, para que ele concedesse a todos o que vê o Filho e crê nele a vida eterna, crendo e passando para a vida pela primeira ressurreição. E como esta vida não é a única, fala também na segunda, e eu o ressuscitarei no último dia. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,